Anitta, o que é o documentário Anistia 79? Anistia 79 é um encontro de 11 pessoas que participaram da luta pela anistia no Brasil. É o encontro dessas pessoas com imagens em que elas aparecem. Essas imagens foram filmadas durante a Conferência Internacional pela Anistia e pelas Liberdades Democráticas no Brasil, um evento que aconteceu em Roma de 28 a 30 de junho de 79. Esse encontro, organizado pelos comitês brasileiros de anistia da Europa e pela Fundação Lélio Basso, de Roma, ele reuniu representantes da luta pela anistia no Brasil, de todos os países asilares, onde havia exilados brasileiros, havia um comitê brasileiro pela anistia, mas também reuniu pessoas que vieram do Brasil, representantes do antigo MDB, da ala autêntica do MDB, representantes dos comitês brasileiros pela anistia no Brasil, representantes do movimento sindical que tinha entrado fortemente ali na luta pela anistia no final dos anos 70, durante as greves operárias, representantes de vários setores da sociedade no Brasil e no mundo. Na Europa, muitos juristas de renome internacional participaram desse evento e deram apoio, muitos parlamentares europeus, Partido Socialista Italiano, francês. Eh, Foi um evento com uma representação muito ampla e ele foi filmado por dois exilados brasileiros. Hamilton Lopes dos Santos, que produziu e dirigiu as filmagens, que não era cineasta nem jornalista, mas que teve essa lucidez. É preciso deixar um registro desse evento. Esse evento é importante, né? Foi o maior encontro da diáspora brasileira, o único, né? No exílio. E por um outro é, exilado, que é o Velso Ribas, que era cinegrafista e operou a câmera. Os dois moravam em Paris e quando o Hamilton ficou sabendo desse evento, ele conseguiu uma pequena doação ali da Associação France-Brésil, que dava apoio aos exilados, porque os exilados não tinham dinheiro, né, para filmar. E ele alugou uma câmera, comprou a película, comprou as bobinas de som e foi para Roma com o Velcio e mais um amigo dele, um vizinho, um italiano, que aceitou o convite dele para ir até Roma filmar. E assim foi feito. Eles fizeram durante 3 dias uma cobertura desse evento, mas uma cobertura muito bem feita, porque, embora eles não tivessem filmado o material pensando num filme, mas mais num registro mesmo, num arquivo, eles tiveram o cuidado de filmar algumas conferências na sua integralidade. Eles filmaram o Hamilton organizou uma mesa redonda de 3 parlamentares do antigo MDB e de 3 velhos combatentes, o Diógenes Arruda, Apolônio de Carvalho e Gregório Bezerra, nada menos do que esses três, né? Conferências de Carmela Pezzuti, de Dona Helena Greco, de Linda Bimbi, que era da Fundação Lélio Basso, que tinha, é uma italiana que tinha vivido no Brasil, que era da Igreja Progressista e que teve que fugir. Ela era diretora de uma grande escola, num colégio católico de esquerda em Belo Horizonte. Ela teve que fugir, o colégio foi fechado pela ditadura e ela voltando para a Itália, ela se junta ao Lélio Basso, que é esse jurista que está na origem do Tribunal Russell, né? Tribunal Russell, que de 74 a 76, o Tribunal Russell II, ele julgou os crimes de guerra da ditadura brasileira e de outras ditaduras da América Latina, né? Inclusive o depoimento um dos depoimentos acolhidos, dos testemunhos acolhidos nesse tribunal, que é o da Denise Crispim, ele abre o Anistia 79 como uma espécie assim de marco fundador
de toda a luta para a anistia que ia se seguir logo depois, né? Então, é, Bacana. é isso. O filme tem esses dois materiais, umas cenas iniciais, que é uma espécie de prólogo do Tribunal Russell, o depoimento da Denise Crispim no Tribunal Russell, onde ela conta o martírio de seu marido, Eduardo Leite, o Bacuri, que sofreu, ao final de 109 dias de tortura, foi executado, né, durante a tortura, e que é um desaparecido, o corpo desapareceu. Ele foi enterrado, mas o corpo desapareceu logo depois que a família presenciou o enterro. Então, o filme começa com o depoimento da Denise Crispim no Tribunal Russo e faz um salto para 79, que é onde começa o filme propriamente dito, com as imagens de Roma. O filme é todo centrado, então, estruturado pelo encontro de Roma, né? Ah, imagino como é interessante esse resgate, né? Eu já fiz muitas reportagens, viu, sobre a ditadura. Aliás, até ganhei um prêmio sobre as crianças e a tortura, e há muito a resgatar, né, da história da ditadura militar no Brasil, do sofrimento que ela impôs aos brasileiros. Fico só imaginando aqui o que é trazer de volta esses depoimentos, né? Material riquíssimo. Para o nosso público, tem muita gente jovem que não viveu isso, quantos foram aqueles que exilados brasileiros? A diáspora brasileira, que tamanho que ela teve? É um número impreciso. Fala-se em 10 mil, mas era muito mais. Só na França devia ter quase 10 mil pessoas, né? E tinha brasileiros espalhados pelo mundo, em vários países da Europa. Em Portugal tinha muita gente, na Bélgica, na Alemanha, na Itália, nos Estados Unidos, na África, em Cuba. Tinha brasileiro para todo lado, não é? Foi uma debandada geral de toda a juventude brasileira que de alguma forma tinha se engajado na luta política. Todo mundo estava sob suspeita, risco de vida. Nós éramos o inimigo interno, né? Então, a partir de um determinado momento, o melhor era fugir, né? Poucos sobreviveram, ficando aqui, né? Foi uma. Juanita, nós temos um legado deixado por todos esses que foram anistiados, quer dizer, a ditadura, o golpe de 64, ele quebrou, né, ou pelo menos tentou quebrar uma geração com desaparecimentos, assassinatos, e, mas essa geração dos anistiados foi uma geração que, ao fim e ao cabo, ela conseguiu vencer, né? Trazendo uma democracia, ainda que com problemas que a democracia brasileira, fazendo com que ela ressurgisse, né? É um legado. Os anistiados deixaram um importante legado para o povo brasileiro, né? O seu filme mostra um pouco disso ou mostra mais os depoimentos deles? O Anistia 79, ele se estrutura, né, ele tem um fio condutor que é o material filmado pelo Hamilton em 79, em Roma, durante a Conferência Internacional pela Anistia. Esse material bruto de arquivo, ele tem ali 6 sequências, não é? De conferências, de debates, de entrevistas, e isso aí, de uma certa forma, é a espinha dorsal do filme. O dispositivo de filmagem consistiu em filmar hoje pessoas que estão presentes nas imagens diante dessas imagens, né? O filme Uhum. é essa recepção, essa devolução das imagens de 79 às pessoas presentes nessas imagens. É esse encontro com o passado, não é? É, E depois isso aí se prolonga na montagem, não é? Eu respeitei essa. Não tem exatamente depoimentos hoje, não existe, não tem entrevista.
Eu não faço entrevista para as pessoas. É, se há um interlocutor, é sobretudo a própria imagem do passado. É ela que interpela as pessoas hoje, não é? Uhum, E então toda fala no filme é uma fala que provém do encontro com esse material, com esses vestígios, né, da história vivida por essas pessoas. É, não sei se eu respondi completamente a sua pergunta, mas é, a filmagem foi isso, não é? Um encontro com esses materiais. Esses materiais, o que que eles trazem? Ele- Você falou aí dos anistiados, né? Que eles deixaram um legado, mas na verdade é toda uma sociedade civil que contribuiu para que se chegasse à anistia. Não são só os exilados. Os presos políticos, com suas greves de fome, foram várias greves de fome no Brasil. A última, que foi uma greve política, pela anistia ampla, geral e restrita, ela durou mais de 30 dias. As pessoas quase morreram durante essa greve de fome, né? Tem fotos dos prisioneiros esqueléticos ao final de 30 dias de greve de fome. É, E em torno dessa greve de fome, você tinha ali, inclusive, políticos de direita, como Teotônio Vilela, não é? E que passaram para o nosso lado, que começaram a entender o Brasil de um outro ponto de vista, a ver o, não é? É uma luta, uma grande luta popular que, na verdade, arregimentou, não é? Vários setores da sociedade. Você tinha naquele momento ali da luta pela anistia Associação de Médicos contra a Tortura no Brasil. Você tinha uma medicina de esquerda, não é? Você tem ali em 79 é o momento do surgimento do movimento negro unificado. É o momento do surgimento do movimento do Sem Terra. É o momento da criação do Partido dos Trabalhadores. É o momento das grandes greves metalúrgicas em Contagem e em São Paulo, no ABC Paulista. Então você tem as donas de casa, as associações de moradores, as comunidades eclesiais de base, o movimento feminino pela anistia, onde tudo começou, com as mães, irmãs, mulheres, parentes, amigas dos prisioneiros políticos, dos exilados e banidos, não é? E depois os próprios comitês brasileiros pela anistia, grandes advogados, alguns deles presentes nas imagens, como Modesto da Silveira, que começou na advocacia defendendo o preso político de graça, porque as pessoas não tinham dinheiro, tudo pela causa, por um ideal, por uma crença num Brasil melhor, por um engajamento, uma necessidade, uma responsabilidade cívica. Não é? Você tem o Luiz Eduardo Greenhalgh, que era um jovem advogado também na época, que está presente também nas imagens do Anistia 79, né? O Greenhalgh chegou em Roma representando, junto com a dona Helena Greco, de Minas Gerais, os comitês brasileiros pela anistia do Brasil inteiro. Só a dona Helena pôde falar, o Greenhalgh ele foi totalmente cercado pelos exilados que queriam saber notícias dos amigos, dos processos, não é? Ele quase não aparece nas imagens. Ele me contou depois. Eu perguntei, por que você quase não aparece nas imagens? Ele falou, porque eu estava ali, assoberbado de trabalho como advogado. Todo mundo queria saber notícia dos amigos que estavam na prisão. Então, era um engajamento muito grande do conjunto da sociedade, né? Não são só os exilados. Esse legado, ele vem de uma grande mobilização popular e internacional. Nós tivemos muito apoio das organizações. É um momento também, a partir ali do Tribunal Russell, é um momento ali em que a questão dos direitos humanos entra na pauta na Europa e no mundo, né?
Anitta, e finalmente nós temos aí mais de 50 anos atrás o golpe de 64, a anistia, a campanha da anistia no final dos anos 70, e o mundo vai dando voltas, e a sociedade civil hoje precisa de novo se organizar para evitar a reprise, né? Porque com a passagem do tempo, houve um esquecimento, uma tentativa de apagar essa história que você está ajudando a resgatar, né? Dia 13 agora a gente teve o lançamento do filme do Ernestino Guimarães, um docudrama. Eu até entrevistei o Aurélio, o diretor do filme Ernestino. Nós tivemos filmes de ficção, né? Sucesso brasileiro no Oscar, tratando do clima de ditadura. Então, é curioso, né? A gente levou tanto tempo para fazer esse resgate, mas ele vem sendo feito, né? Continuamente já há alguns anos. Antes tarde do que nunca. A gente demorou, né, Anitta? Mas é bacana ver esse movimento acontecendo, de trazer de volta. Agora você vai trazer mais detalhes sobre o que aconteceu em Roma e assim sucessivamente, não? No momento de perigo para a democracia, de novo. Sim, sim. Quando eu fiz o Retrato de Identificação, que é um filme anterior, feito em 2014 com os acervos da polícia, das polícias políticas, DOPS da Guanabara, principalmente, estava ali sendo gestado o golpe contra Dilma Rousseff. Quando eu Uhum, encontrei o material do Hamilton Lopes dos Santos, em 2016, o golpe estava em curso, né? Estava sendo consumado, né? Hoje, 10 anos depois, o Anistia sai, entra em cartaz essa semana, né, na quinta-feira, dia 20, no Brasil, e nós estamos aí, de novo, sendo chamados a pensar um pouco mais demoradamente na nossa responsabilidade de eleitores e eleitoras. Muita gente dizendo, uhum. essa é a eleição das nossas vidas. Por quê? Nós vivemos um impasse ali da democracia representativa hoje, não é mesmo? É, a um ponto tal que não adianta você eleger só um presidente, já é muita coisa se conseguirmos eleger um presidente democrata, né? Que não peça a volta dos militares, como aconteceu no governo passado, aqui no Brasil. Mas também nós temos que eleger um Congresso frequentável, de pessoas minimamente frequentáveis, porque o que que é o Congresso brasileiro hoje, em sua grande maioria? Ele não deixa a democracia acontecer, não é? É uma democracia financeira, não é? Que está em, em andamento. Até quando? Não é? Como é que nós vamos trabalhar com isso? Só nos resta o voto atualmente. E, e é algo muito mais grave. Isso aí é um dos aspectos do problema, porque se a gente vê, você falou do legado, né, das esquerdas brasileiras para a democracia, mas tem também as sequelas da ditadura, né, todo o entulho autoritário que ainda permanece, não é? A formação das polícias no Brasil não mudou uma linha. Nós ainda somos o inimigo interno nos manuais de formação de militares. Como é que isso pode ser possível em 2026? Nós temos a polícia militar que mais mata, a polícia que mais mata no mundo. Uma das que mais mata no mundo e uma das que mais morre em consequência disso. Só comparável a países em guerra. Como é que isso é possível numa democracia? Não é? A primeira vez que eu pude me aproximar de um policial sem ter medo, eu fui morar, quando eu fui morar na França.
Hoje eu nem diria isso, eu não me aproximaria mais de um policial francês sem ter medo, mas quando eu cheguei lá em 1990, isso era possível ainda. Mas no Brasil nunca. Nem o guarda municipal que está ali na esquina para te proteger, quando você vai reclamar que você quase foi atropelada por duas crianças pilotando cada uma bicicleta motorizada, que aqui no Rio é uma febre e que mata gente todo dia, ele fala para você, como o policial falou para mim, falou assim, a senhora deveria mudar daqui. Então é uma polícia que não tem essa educação cívica mínima, política mínima. Não tem uma educação política mínima para um retorno à democracia. A nossa polícia ela continua ditatorial, extremamente ditatorial, extremamente violenta, não é? Só mudou o alvo. Em vez de ser o estudante, é o pobre periférico, é o pequeno traficante, né, o varejista da droga, né? Mudou o alvo. É o pobre, é o indígena, é o negro, né? Então, nós vivemos as sequelas de uma transição para a democracia sem uma justiça de transição. As sequelas de uma anistia, de uma lei de anistia que foi outorgada pelos próprios generais, que ainda ficariam no poder até 85 e que aproveitaram para se auto-anistiarem e para anistiarem os torturadores. Agora, a tortura é crime imprescritível. Não paro de repetir isso. O desaparecimento de pessoas e de corpos, como eles fizeram em grande escala, é crime continuado. Há no Supremo Tribunal Federal uma ADPF, uma arguição de descumprimento de preceito constitucional, a ser julgada, não é? Para que se retire dos torturadores o benefício da anistia que lhes foi auto-atribuído, não é? Um outro pedido precedente, em 2010, da OAB, havia sido julgado, chegou a ser julgado pelo Supremo, mas não foi aceito. Então, vamos ver agora, né? Então, nós evoluímos no meio disso tudo, né? E temos que ser cidadãos e cidadãs calmos e tranquilos, porque só nos resta a democracia.